Meus queridos, graça e paz, nós vamos para mais uma aula, porque eu havia prometido para vocês que nós íamos falar com mais detalhe sobre cada componente do sermão, certo? Texto base, introdução, tema, os tópicos. Dentro dos tópicos, nós vamos falar sobre os subtópicos, tá? E vamos falar também dentro dos tópicos sobre as aplicações e vamos falar, por fim, da conclusão. E junto com a conclusão, nós vamos falar também sobre o apelo. Mas para a aula não ficar muito extensa, já vamos iniciar aqui falando sobre o texto base. Esse aqui é mais fácil, tá? O texto base eu já expliquei nas outras aulas e tem também aí na live que o texto base é o que você vai utilizar para pregar. Ah, vou pregar Salmo de número 23. Salmo 23 é o meu texto base. No texto base, detalhando um pouco mais, eu sugiro para você não procurar texto muito complexo para você ler na hora que você for pregar. Escolha um texto que a igreja já está mais familiarizada, certo? Não escolha assim textos polêmicos e nem textos que Satanás disse. Uai, Satanás disse textos? Diz. Por exemplo, quando o Senhor ele pergunta para Satanás de onde ele vem, ele fala, eu venho da terra de rodear e passear por ela. Então esses textos eles devem ser evitados. Procure um texto que a igreja já está familiarizada, evite textos complexos, e se você for ler um capítulo muito grande, um conselho que eu te dou, peça à igreja para permanecer assentada. Porque a gente tem, né, como reverência, fique de pé, igreja. Mas se você for ler um texto muito grande, peça à igreja para ficar assentada. Então procure um texto fácil, evite textos complexos, de difícil entendimento, certo? Então esse aqui é o texto base. Eu vou apagar aqui o texto base, porque esse aqui é tranquilo, não é isso? Vamos lá. Depois do texto base, nós partimos para qual? Para o tema. O tema é a sua ideia central, é o que você vai trabalhar na sua mensagem. No tema, você vai mostrar para a igreja, irmãos, esse aqui é o nosso GPS. O GPS é isso, é o nosso tema. Por exemplo, você vai falar sobre perseverança. Como perseverar em meio aos problemas? Esse é o seu norte. Se apresentou o GPS, você liga o GPS e você coloca lá, eu quero ir, por exemplo, eu vou sair daqui, igual eu moro em Belo Horizonte, vou para o Rio de Janeiro. Eu coloco lá no GPS, o norte que o GPS vai me dar é ir lá para o Rio de Janeiro, ele vai me ensinar a ir para lá. Então o seu tema é sua ideia central. O que você vai trabalhar aqui no tema? A como perseverar em tempos difíceis, como perseverar em meio aos problemas. Então esse tema é esse norte que você vai dar para a igreja, certo? No tema, escolha um tema atraente, tá? Um tema atraente, escolha um tema impactante, certo? Por exemplo, o terremoto de Deus, eu sei que a gente tem que tomar cuidado até para não ficar muito sensacionalista, tá? Mas, por exemplo, a voz suave do mestre, procure, assim, um tema impactante. Por exemplo, lá em Atos 2, se você for pregar sobre batismo com o Espírito Santo, o poder como de um vento veemente, o som de um vento que encheu a casa, procure já ganhar a atenção dos seus ouvintes já no tema. Então apresente um tema impactante, um tema atraente, certo? O tema é a ideia central do seu esboço. Eu acho que quanto ao tema também está tranquilo, não tá? Eu acho que eu explanei isso nas outras aulas, assista as duas lives. Não perca as duas lives não, tá? Então eu acho que está tranquilo o tema, não tá? O tema é a ideia central, igual eu disse, evite sensacionalismo, mas no tema apresente algo impactante. O tema é a ideia central. Por exemplo, 3 atitudes para alcançar a vitória. Você deu um mapa para a igreja. No tema você diz para a igreja para onde você vai levar ela, certo? Então o tema é sua ideia central. Eu vou apagar o tema aqui. Porque eu acho que com relação ao tema tá tranquilo. Qualquer coisa, você tira a dúvida comigo lá no grupo ou no privado, certo? Depois do tema, nós vamos partir para onde? Para a introdução, que é uma parte também muito importante na sua pregação.
você vai partir para a introdução. Uma vez que você leu o seu texto base, uma vez que você apresentou para a igreja o seu tema, agora antes de partir para os tópicos que nós vamos ver daqui a pouco, você precisa introduzir a sua mensagem. O que é a introdução? São as informações prévias que você deixa antes de entrar nos tópicos, certo? E eu vou explicar com mais detalhe como você fazer uma introdução impactante. Só lembrando que essa parte aqui não é a mais importante do sermão, mas é aqui que o seu ouvinte vai decidir se continua te ouvindo ou se não te ouve. Ah, mas ele não vai embora da igreja. Mas o coração dele, dependendo da introdução que o pregador fizer, o coração dele não vai te ouvir. Ele vai estar ali, mas o coração dele e a atenção dele não vai estar presa à sua mensagem. Então, a introdução, eu digo que ela é o cartão de visitas da sua mensagem. Eu acho que eu falei isso nas outras aulas. Por exemplo, você é um pedreiro, aí você tem o seu cartão de visitas. Ou você vai, a pessoa que te contrata, ela diz assim, eu quero ver um trabalho seu primeiro. Aí você vai mostrar uma obra que você fez. Se você é pedreiro, se você é pintor. A introdução serve mais ou menos como isso. A introdução ela vai servir de cartão de visitas para a sua mensagem. Se você ganhar aqui os seus ouvintes na introdução, é provável que eles vão continuar com você até o final, certo? Eu disse nas outras aulas que a sua introdução ela tem que ser impactante, ela tem que causar impacto, certo? Aqui você já tem que prender a atenção do seu ouvinte, aqui você tem que chamar a atenção deles para você. Você precisa apresentar uma introdução impactante. Aqui o seu público vai ver se você fala bem, se você não fala bem, certo? É aqui que você vai causar um impacto. Então a introdução ela tem que ser impactante, ela é o seu cartão de visitas, e eu vou passar para você como que você vai fazer uma boa introdução, certo? Como nós fazermos uma boa introdução? Veja bem, como que você pode começar uma introdução de pregação? Aqui, você pode começar com coisas do cotidiano. Você pode começar com coisas do cotidiano. Por exemplo, usando como exemplo, como ter fé em tempos difíceis, como que você pode começar uma introdução com coisas do cotidiano? Irmãos, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse, em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições. Meus irmãos, não é fácil, a vida não é fácil. O falso evangelho prega que só é vitória, que só é conquista. Mas o verdadeiro evangelho nos diz o quê? O verdadeiro evangelho nos diz que haveriam lutas, problemas, e nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades na família, no casamento, na igreja, na vida espiritual, ministerial, na vida financeira, em N problemas. Você começou com coisas do cotidiano. Muitas pessoas gostam desse tipo de introdução, porque aqui você vai prender a atenção para coisas do cotidiano, que acontece não só com você, mas acontece com o seu ouvinte também. Então, coisas do cotidiano acontecem com todo mundo. Vamos supor que você for pregar sobre como ter a resposta de Deus. Você pode começar com coisas do cotidiano assim, irmãos, às vezes a gente está orando, às vezes a gente está buscando e não vê uma resposta da parte de Deus. A gente parece que a gente tem a sensação de que Deus não está nos ouvindo, o silêncio de Deus é muito triste. Você que está me ouvindo aqui, talvez tenha orado por N questões, talvez você tenha orado por N situações, mas você não tem ouvido a voz de Deus. Calma, é assim mesmo. Se acalma, porque Deus, quando Ele está em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. Aí você começou, porque como ouvir a resposta de Deus, você vai falar sobre algo do cotidiano, que às vezes, de fato, a gente ora e parece que não tem a resposta de Deus, correto? Então você pode começar com coisas do cotidiano. Você pode começar com informações teológicas, como por exemplo, se você vai pregar no Evangelho de Cristo conforme escreveu Mateus, você pode começar trazendo essas informações teológicas e históricas também, né? Irmãos, eu quero falar aqui sobre... Vou pregar aqui esse texto no livro de Mateus, no Evangelho de Cristo conforme escreveu Mateus. E Mateus, quem escreveu esse livro? O escritor desse livro, o autor desse livro é o próprio Levi, é o próprio Mateus. Mateus escreveu para os judeus, ele era cobrador de impostos.
você pode trazer informações teológicas para depois entrar no capítulo, né, dentro do livro de Mateus que você vai ler. Só a título de exemplo aqui, tá? Você pode trazer informações teológicas. Por exemplo, se você for falar sobre a crucificação de Cristo, você pode trazer, eu vou colocar aqui, ó, um resumo da vida de Cristo. Por exemplo, Jesus ele foi crucificado, salvo engano, em Mateus 26, 27, é um dos dois. O que você pode fazer se você for falar sobre a crucificação de Cristo? Você pode falar sobre a vida de Cristo desde Mateus 1, quando José estava para casar, né, com Maria, que Maria se achou concebida do Espírito. Aí você vem falando. Jesus, irmãos, foi crescendo, e a Bíblia omite muito, né? Na verdade, a Bíblia só fala dele quando ele tinha 12 anos, né? Quando ele nasceu, quando ele tinha 12 anos. Eles fogem para o Egito, aí depois, agora com 12 anos, ele está no templo conversando com os doutores, e Jesus vai aparecer com quase 30 anos, onde ele vai iniciar o seu ministério, ele escolhe os 12, ele ensina os 12. Você vem fazendo um resumo até chegar na crucificação de Jesus. Conseguiu entender? Você pode começar a sua introdução assim. Você pode começar também com uma ilustração. Por exemplo, se você vai falar, vamos pegar lá como exemplo, alguém que precisa da resposta de Deus. Como ouvir a resposta de Deus? Você pode começar assim: meus irmãos, eu conheço um irmão que ele orou por muito tempo, parece que não via a resposta, ele orou, foi passando por muitos problemas, mas chegou o tempo de Deus e Deus o respondeu. Você pode começar com uma ilustração, como testemunho. Assim você vai conseguir causar impacto na sua introdução. Correto? Vamos tocar o carro para frente? Porque depois da introdução, nós temos os tópicos. Irmãos, e outra coisa. Entre a introdução e os tópicos, nós temos aqui uma espécie de transição. O que seria a transição? Você vai transitar da introdução para o seu tópico. Eu estava falando sobre, usando como exemplo de introdução e ilustração, um irmão que esperou a resposta de Deus e depois ele obteve a resposta de Deus. Vamos voltar para o exemplo. Irmãos, eu conheço, nessa noite eu quero falar, irmãos, aqui iniciando essa mensagem, eu conheço um irmão que ele orou muito, ele foi orando, ele foi buscando, mas parece que ele não via a resposta de Deus. Ele orava, ele ia no monte, ele orava pela manhã, pelas madrugadas, mas ele parece que não ouvia a resposta de Deus, parece que Deus estava em silêncio, ele teve a sensação de que não ouviu a Deus. Mas só que um dia, quando chegou o tempo de Deus, ele ouviu a Deus. Irmão. E dito isso, isso aqui é a introdução, ó. É a transição, melhor dizendo. Eu falei, usei um exemplo, uma ilustração, agora eu vou entrar nos tópicos. Como que eu vou entrar nos tópicos? E dito isso, nessa noite eu quero falar como ouvir a voz de Deus. Esse dito isso é a transição da introdução para os tópicos. Eu contei a história do irmão, minha introdução como ilustração. E dito isso, nessa noite nós vamos falar sobre 3 formas de ouvir a Deus. Só um exemplo. Então essa transição é a saída, a transição é a saída da introdução para os tópicos. Conseguiu entender perfeitamente? Certo? Você apresentou sua introdução. Irmãos, o livro de Mateus, foi Mateus quem escreveu, ele escreveu para os judeus, é um evangelho muito rico, é um evangelho precioso. E dito isso, eu quero falar nessa noite sobre 3 tópicos, tal. Entendeu? Esse tendo isso e sendo assim, eu quero falar nessa noite, aí você parte para os tópicos. Então, esse sendo assim e dito isso, é a sua transição. Para não ficar um negócio cego e não ficar muito abrupto. Correto? Vamos tocar o carro para frente? Vamos lá. Eu disse que a aula ia ficar curta, mas eu acho que não vai dar para ficar muito curta não. Mas é bom que tem conteúdo, amém? Da introdução, aí você vai para os tópicos. Aí sobre os tópicos tem um detalhe. Aí você precisa nos tópicos saber se o seu sermão é temático, se ele é textual ou se ele é expositivo. Tá? Por quê?
Porque se o seu sermão for temático, os seus tópicos você vai tirar ele do tema. Isso aí nós já falamos nas outras aulas, né? Mas só repassando. Se o seu sermão é textual, você vai tirar os tópicos de no máximo 2 versículos. Vocês lembram disso? Se eu não falei, eu acho que eu falei isso sim. E se o seu sermão for expositivo, é de 3 versículos em diante, tá? É da onde você vai tirar os seus tópicos. Eu vou usar um exemplo aqui como sermão temático, que para exemplo, ele fica mais fácil de nós trabalharmos. Por exemplo, se eu for falar, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre 3 atitudes para a vitória. Esse aqui é o meu tema, não é? Aqui, ó. 3 atitudes para vitória. Esse é o meu tema, isso aí tudo bem, tá tranquilo. Se eu vou falar de 3 atitudes para a vitória, essas 3 atitudes para a vitória que eu vou explicar para a igreja serão os meus 3 tópicos, correto? Os tópicos é a parte mais importante do seu sermão, porque é aqui que você vai apresentar o conteúdo da mensagem. No texto você só leu, no tema você só apresentou a ideia para a igreja, na introdução você introduziu, você trouxe as informações prévias, e nos tópicos é que você vai trazer o conteúdo da pregação para a igreja. Então, 3 atitudes para a vitória. Por exemplo, número 1, orar. Número 2, jejuar. Só a título de exemplo, tá? E número 3, vou colocar aqui, esperar. Porque aí você pode bater na tecla aqui. Não, irmãos, tem que esperar, porque tudo é no tempo de Deus. Então, nessa noite eu quero falar sobre 3 atitudes para a vitória. Número 1, orar. Número 2, jejuar. Número 3, esperar. Esses são os seus tópicos. Mas é claro que você não vai falar número 1, orar, 2, jejuar, 3, esperar, e já vai acabar a mensagem. É aonde nós vamos entrar o quê? Nos subtópicos, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar mais organizado. O tópico é 3 atitudes para a vitória. Se a primeira atitude ou o primeiro tópico é orar, tudo que você falar em relação a orar será o seu subtópico. Por exemplo, irmãos, nessa noite a primeira atitude para a vitória é orar. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós temos que orar sem cessar. Eu já estou apresentando o conteúdo do tópico. O conteúdo do tópico é o subtópico. Você pode falar, Daniel orava. Só a título de exemplo também, tá? Daniel orava. O que é isso? É o seu subtópico. O tópico é o corpo do sermão e o subtópico é o corpo do tópico. Se eu quero falar nessa noite, nós temos que orar, meu irmão. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso aqui é meu subtópico. A igreja em Atos 5, eu não vou lembrar, irmãos, agora a referência, mas Pedro, acho que é 5,12, salvo engano, depois você confere. Pedro estava na prisão, mas a igreja orou por ele de forma contínua. Tudo isso é o subtópico do meu tópico. É o conteúdo do meu tópico. Porque você não pode falar, irmãos, nessa noite a primeira atitude para a vitória é orar. A segunda é jejuar. Não, você não pode ir para a segunda. Você tem que falar primeiro e apresentar o conteúdo para ela, certo? E assim você faz sucessivamente com orar e com jejuar. Aqui, ó. Minto. Orar nós já falamos, né? Então agora o segundo aqui você vai falar o quê? Jejuar. Aí se você for falar jejuar, qual seria o seu subtópico? Irmãos, Jesus disse que a casta de demônios em Mateus 17, 21, que só são expelidas com jejum e oração. Já falamos da oração, agora vamos falar do jejum. Aí, ó, Mateus 17, 21, onde Jesus fala do jejum, é o seu subtópico. Certo? Nós temos que jejuar, irmãos. Os grandes homens jejuavam. Quando nós jejuamos, nós ficamos sensíveis, vulneráveis ao mundo espiritual. Tudo isso é o subtópico do seu tópico. Maravilha? E por fim, nós falamos esperar, né? Esperar. Aí você pode falar assim, ó, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo isso aqui é subtópico do seu tópico. O seu tópico é esperar. Mas o que você falar sobre esperar é o conteúdo, tá? Do seu tópico.
é o subtópico do seu tópico. Irmãos, eu acho que eu vou parar a aula por aqui, nos tópicos e subtópicos. Depois nós vamos falar da conclusão, nós vamos falar das aplicações, conclusão e apelo. Eu te espero na próxima aula, tá? Que vai ser continuação dessa aula. Embora eu já falei nas lives e já falei nas outras aulas também, mas quanto mais conteúdo, melhor. Eu vou parar por aqui, a gente continua na outra aula para não ficar muito longo. Eu te espero na próxima aula. Deus abençoe.